Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tatiane Vieira e estou muito empolgada para mais uma aula do Fundo do Mar em Feltro. Hoje mergulharemos na criação da tartaruguinha mais fofa do mundo. Então, se ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum passo a passo dessa jornada criativa. Então vamos começar mais uma aula do Fundo do Mar em Feltro. Hoje vamos estar confeccionando a tartaruguinha. Eu já trouxe aqui os moldes recortados, tá? Lembrando que se você é iniciante e ainda não assistiu a primeira aula, dá uma passadinha lá. Lá eu mostro detalhadamente como passar o molde para o feltro, como fazer as marcações, os principais pontos que vamos utilizar em todas as aulas. Então é muito importante que você assista a primeira aula, tá bom? Aqui eu vou começar com as patinhas, tá? O que a gente vai fazer aqui? Eu vou unir as duas partes, tá? E vou fazer o caseado por toda a volta, sem a necessidade de fazer o enchimento, tá bom? Elas vão ser assim, achatadinha mesmo. Para fazer o caseado, eu estou utilizando a linha comum da cor do feltro ou uma linha que se aproxime muito, tá bom? Da cor é muito importante que a linha seja da mesma cor do feltro, para ficar tudo uniforme. Vou fazer aqui agora o meu caseado. Esconder aqui o nozinho. E vou fazer o caseado por toda a volta da patinha. Com o caseadinho já finalizado das duas patinhas, eu vou reservar e agora vamos trabalhar com o casco, tá? Aqui da nossa tartaruga. No casco, eu tenho a base, certo? E tenho as pecinhas, os detalhes que vão compor aqui o casco, tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Com a cola de silicone, eu vou passar um pouquinho de cola, pouquinho mesmo, tá? É só para prender as pecinhas, para que elas não saiam do lugar na hora que eu estiver costurando. Certo? Então, vou passar um pouquinho de cola em cada uma. Agora, vamos fazer o bordadinho utilizando o ponto atrás. Lembrando que vamos fazer o ponto atrás só nas marcações internas, tá? Não vamos fazer aqui na ponta, porque aqui vai vir o caseado depois, então não há necessidade de fazer o pontinho aqui. Então, vamos pegar sempre na parte interna, tá certo? Para fazer o bordadinho, também estou utilizando aqui a linha comum na cor do feltro, tá? A linha dupla. E vou iniciar aqui o meu ponto atrás, tá? Lembrando que se você ainda não viu a primeira aula, eu recomendo você dar uma passadinha por lá, porque lá eu ensino detalhadamente como fazer o ponto atrás, tá? E assim finalizamos a parte do bordado aqui do casco da nossa tartaruguinha, tá? Agora, vamos pegar aqui o corpinho, que é a nossa base, certo? Uma das partes, que é a parte da frente, eu vou encaixar o casco e vou colar com a cola de silicone. Passar um pouquinho de cola. Vou encaixar aqui. Agora, vamos colar também as patinhas, tá certo? Vamos passar também um pouquinho de cola de silicone.
Vou encaixar aqui. Sacola também na outra. E vai ficar assim, certo? Agora, vou unir a outra parte do corpinho e vamos iniciar o nosso caseado. Antes de iniciar aqui o caseado, eu gosto de observar a minha peça, tá? Para poder escolher onde eu vou iniciar e finalizar o ponto caseado. Por quê? Porque, dependendo do local que eu escolher para finalizar a minha peça, ela pode interferir no acabamento final. Por exemplo, aqui na parte de baixo, ó. Se eu iniciar o meu caseado por aqui, eu teria que finalizá-lo aqui, certo? Porém, eu tenho as duas patinhas aqui do lado, então no final ia ficar um pouco complicado, né? Ruinzinho mesmo, para fazer o enchimento, para fazer o fechamento aqui da peça, tá? Então, assim, eu prefiro analisar um melhor local para iniciar e finalizar o meu ponto, certo? Eu vou começar o meu ponto caseado daqui, ó, da partezinha de trás, porque aqui eu tenho uma parte livre na minha peça para poder encher e fazer um melhor acabamento aqui na parte de trás, tá bom? Vou começar agora a fazer o caseado. Eu gosto de utilizar sempre a cor da linha do feltro que está em evidência, né? Por exemplo, aqui é o caramelo, o feltro caramelo, e aqui é o caramelo Havaí, que é um feltro marronzinho mais clarinho, tá? Só que, como eu vou vir depois passando um esfumado por aqui, não vai interferir a cor da linha que eu colocar aqui, tá? Tanto se for o caramelo, se for esse aqui mais clarinho. Então, eu vou fazer o caseado com a cor do feltro de baixo mesmo, tá? Que é o caramelo Havaí. Mas caso você não queira fazer o esfumado, tá? Então, eu te aconselho a fazer com a cor da linha caramelo aqui em cima, depois trocar aqui para a outra cor da linha do feltro, tá bom? Só para ficar aí tudo harmonioso. Mas como eu vou fazer o esfumado, não vai interferir no final, certo? Vou iniciar aqui o meu caseado pela partezinha aqui de trás. Pegando aqui, ó, as 3 camadinhas de feltro. Ah, Tati, mas eu não gosto, porque tem muitas camadas. O que eu posso fazer? Ficar ruim para costurar? Então, você pode fazer isso aqui, ó. Vim com a tesoura e cortar aqui o excesso, tá? Só para não atrapalhar na hora da costura, tá? Para não ficar também muita camada. Tá bom? Agora, vamos lá. Iniciar o ponto caseado. Vou unir aqui certinho. Vou encaixar um alfinete aqui. Só para o feltro não ficar saindo aqui do lugar. Deixa eu trocar aqui. Ai, tá ruim. Vou começar aqui, tá? Esconder aqui o nozinho. E vou fazendo o caseado até chegar nas patinhas, tá? Chegando aqui nas patinhas, vamos iniciar o ponto caseado de emenda, tá? É onde eu vou ter que encaixar, tá? Emendar aqui a patinha, tá bom? Vamos relembrar aqui o caseado de emenda, tá? Finalizei aqui o meu caseado tradicional. Agora, ó, eu venho com a minha agulha, dando um espaço, ó, de um ponto para outro. Sempre vamos precisar dar esse espaço, tá? Saio aqui na parte de trás, ó,
Observe que eu só tô pegando a patinha, tá certo? Saio com a agulha na parte de trás, deixo uma argolinha. E agora, ó, vou pegar as 3 partes, que é a parte de trás, a parte da frente e a patinha. Venho com a minha agulha, saio na parte da frente. Bem embaixo da onde eu fiz o primeiro ponto, certo? Saio com a linha na parte da frente, passo por dentro da argolinha e puxo. E aqui fizemos o nosso primeiro pontinho de emenda. Vamos fazer mais uma vez? Venho com a minha agulha, pegando só na parte que tá no meio, neste caso aqui é a patinha, certo? Vou dar um espaço aqui, ó, entre um ponto e outro, como eu fiz aqui também na frente. Saio com a minha agulha na parte de trás, deixando a argolinha, certo? Agora, dou um espaço aqui, venho com a minha agulha novamente, pegando agora as 3 partes. Saio com a agulha bem embaixo de onde fiz o primeiro ponto. Passo a agulha por dentro da argolinha e puxo, certo? E assim vou fazendo o caseado de emenda aqui da patinha, até finalizar. Agora, chegou a hora de trocar a linha para a cor verde, tá? Para dar continuidade aqui ao caseado. Então, vou arrematar o meu ponto, saio aqui por dentro, vou fazer aqui a troca da linha, tá? Para dar continuidade aqui ao caseado, eu abro aqui as 2 partes, venho com a minha agulha saindo no último pontinho que eu acabei de fazer, escondo aqui o nozinho, uno aqui as 2 partes, faço o primeiro pontinho aqui em cima do nó, certo? E dou continuidade ao caseado. Muito simples e fácil de fazer, né? Agora, novamente, vamos fazer a troca de linha, tá? Finalizamos aqui o caseado por todo o pescocinho e vamos fazer a troca de linha, porque vamos iniciar agora no casco novamente. Vou retornar aqui no último ponto, escondo o nozinho e continuo a fazer o caseado. Agora, eu vou dar uma pausa aqui no meu caseado e vou começar a preencher aqui o pescocinho, tá? Vou utilizar aqui a fibra siliconada e vou começar a encher. Para me auxiliar aqui no enchimento, eu vou utilizar o enchedor diplomante. Sempre colocando pedaços pequenos de fibra, tá? Para que você possa encaixar tudo aos poucos e não fique aqueles caroços, né? Aqueles emboloados de fibra grossa dentro da peça. Então, sempre aos pouquinhos.
Nessa fase aqui agora, que começamos a fazer o enchimento, vamos seguir esse processo até o final, que é caseando e enchendo até finalizar por completo. Deixei bem firme o pescocinho, bastante preenchido. Vou casear mais um pouco e depois vou encher novamente, tá? E vou ficar nesse processo até finalizar. Chegamos aqui na parte final já do enchimento, tá? É onde eu deixo aqui uma aberturinha bem pequenininha para preencher o restinho de enchimento, né? Para preencher mais um pouquinho. Quando a gente acha que já está bom de enchimento, ainda precisa de mais um pouco. Sempre que você for preenchendo, você vai fazendo esse movimento assim, ó, que vai espalhando mais ainda as fibras aqui por dentro, tá? Quando a gente acha que finalizou, cabe mais um pouquinho de enchimento. E o enchimento, gente, é muito importante, tá? É muito importante porque uma peça bem feita, ela precisa estar bem preenchida, para não ficar murcha. Quando ela fica murcha, a peça ela fica deformada, tá? Então é muito importante você preencher corretamente as suas peças, tá? Também tem que se atentar à dosagem do enchimento. Porque também se você encher demais, se você forçar aqui demais, ela já muito cheia, dependendo do ponto, se não tiver muito apertadinho, ele já começa a abrir. Então, assim, tem que ter muita cautela, tem que ter muito cuidado, sempre prestando atenção em tudo que você tá fazendo, tá? Então, aqui, ó. Já tá bem preenchidinha. Certo? Agora, eu vou finalizar o caseado aqui da nossa tartaruguinha, né? Aqui da parte do corpinho. Vou dar uma amassadinha aqui. Se você vê que ainda ficou faltando aqui um pouquinho de enchimento, ó, vem arrastando assim, para ir preenchendo esses cantinhos. Tá? Tá bem preenchidinho e ficou pronto o corpinho da nossa tartaruguinha. Agora, vamos fazer um esfumado aqui nos detalhes do casquinho, tá bom? Vou utilizar essa paletinha aqui de giz pastel. Vou utilizar esse marronzinho aqui. Esse marronzinho é o número 9. Aqui também pode ser sombra, tá? Pode ser tinta de tecido, tá certo? Mas eu vou utilizar aqui o giz pastel, tá? Eu tô preferindo agora passar o giz direto aqui na pecinha, onde eu quero fazer a marcação, o esfumado. Ó, venho aqui. Vou passando o giz aqui bem na borda, tá? E aí, agora eu venho com um pincelzinho, tá? Um pincelzinho mesmo de maquiagem, esses bem fofinhos. E vou esfumando. Faço o mesmo nas outras.
Passo aqui também na parte de baixo, para deixar bem marcadinho. Vai dar outra vida ao casco aqui da nossa tartaruguinha. E aí, vou passando o pincelzinho, só para dar um esfumadinho. Passar aqui também na bordinha. Eu gosto muito desse efeito que dá o sombreado nas peças. Como eu falei, né, você pode também utilizar sombra de maquiagem, tinta de tecido. A sombra, ela tem uma durabilidade muito baixa, tá? Já a tinta de tecido e o giz pastel, né, não sai. Tem uma durabilidade muito boa. A sombra, ela também não vai sair de imediato, tá? Mas com o tempo, ela vai sair. Vou dar só aqui na bordinha também do pescocinho. Por isso que eu falei pra você que a linha, né, aqui do bordadinho, na hora de fazer o caseado, não precisei trocar, porque eu vinha fazendo esse esfumado, né? Então, não iria dar a diferença aqui no final. E assim ficou o casco da nossa tartaruguinha. Olha só como dá uma vida já aqui ao casco. Agora, vamos fazer a montagem da cabeça da tartaruguinha, tá? Aqui eu já fiz as marcações, passei aqui as marcações da sobrancelha, dos olhos, do narizinho e da boquinha, tá? Para fazer o bordadinho das sobrancelhas e da boca, eu vou utilizar o ponto atrás. Aqui eu já fiz, tá? Nessa outra parte aqui. Fiz o bordadinho das sobrancelhas e da boquinha, certo? Para fazer o bordadinho do nariz, vamos fazer o nozinho francês, tá? Como é que eu faço o nó francês? Eu vou utilizar aqui a linha comum mesmo, só que dessa vez eu dobrei ela 2 vezes, formando assim 4 fios de linha, tá? Para deixar aqui a linha mais grossa. Venho aqui na marcação, saio com a minha agulha. Agora, eu vou puxar aqui a minha linha pro lado, tá? Vou segurar aqui a agulha e vou dar algumas voltas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas, tá certo? Continuo segurando aqui, ó, fiz as voltinhas. Continuo segurando aqui a minha agulha e vou agora, ó, com bastante cuidado para não soltar o nozinho. E volto novamente agora, ó, com a agulha para a parte de trás. Agora, eu vou puxar e vai formar aqui o nozinho, certo? Vou arrematar o pontinho aqui atrás. E vou fazer o outro lado. Dar aqui um nozinho na ponta. Vamos fazer novamente, tá? Na marcação do narizinho. Saio com a agulha. Jogo a agulha aqui pro lado. E vou dar 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5, certo?
Vou segurar. E vou encaixar bem pertinho da marcação que eu fiz, tá? Eu retorno com a agulha lá pra trás. Puxo. E assim, finalizamos mais um nozinho francês, tá bom? Vou arrematar aqui. E ficou assim, certo? Aqui na boquinha, eu gosto de dar uma corzinha aqui dentro do bordadinho, tá? Eu posso utilizar também tinta de tecido, posso utilizar também blush, tá? Vou pegar aqui a paletinha. Deixa eu pegar um pincelzinho aqui. Vou pegar aqui uma corzinha. Vou usar esse vermelhinho mesmo. Tô usando aqui do giz pastel a cor 11. E aí, é só dar uma preenchidinha com o giz pastel. Bem pouquinho mesmo. Só para dar um efeito vermelhinho aqui na boquinha da tartaruguinha, tá? Venho com o pincelzinho. E ficou assim, tá bom? Pego os vestígios aqui do pincel, da corzinha. Dou batidinhas aqui no narizinho, só para também dar uma corzinha aqui, mas é algo bem sutil. E aí, finalizamos a parte do rostinho. Agora, vamos unir as duas partes da cabecinha e fazer o caseado por toda a volta. Pegar aqui a linha da cor do feltro e vou iniciar aqui o meu caseado. Vou iniciar o caseado aqui pela parte de baixo e vou casear toda a volta. Agora, eu vou dar uma pausa aqui no caseado e deixei essa abertura aqui na parte de baixo para fazer o enchimento, tá? Iniciar aqui. Eu tô utilizando o enchedor de plumante para me auxiliar aqui no enchimento, mas você pode utilizar uma tesoura, o cabo de um pincel, um palito de churrasco, tá? O que você tiver aí para te auxiliar nesse momento aqui do enchimento, tá? Vou fechar aqui mais um pouquinho. É o processo que a gente faz com bastante frequência, né? Que é casear e encher, até finalizar por completo. E assim finalizamos a cabecinha da tartaruga. Agora, vamos marcar aqui os olhinhos, tá? Até já tinha feito a marcação aqui, mas tá bem clarinho. Ó. Tá? E agora, vamos aprofundar essas marcações para poder fazer o encaixe do olhinho. Então, ó, venho com a minha agulha, em cima da marcação que eu fiz, saio na parte de trás. Volto novamente para a parte da frente. Novamente para a parte de trás, saindo no mesmo furinho, tá? Deixa eu cortar esse pedacinho de linha que ficou aqui. Ó, e aqui já vou puxando, tá? Vou fazer mais uma vez.
Volto para a parte de trás. E dou a puxadinha aqui, certo? Fazer um arremate aqui. Como essa cabecinha é pequenininha, daqui mesmo, ó, eu já posso sair do outro lado. Eu já posso sair na mesma marcação que eu fiz do outro lado, tá? Deixa eu virar aqui para ficar mais apoiada. Saio na parte da frente. Agora, vou lá para a parte de trás. O mesmo movimento, tá? Volto novamente para a parte da frente. E assim vou fazendo até ficar do jeitinho que eu quero. Tá bom? Dá mais. Você faz isso umas 3 vezes. E já vai dar uma profundidade legal. Ó. Certo? Vou arrematar o ponto aqui. Dá mais um pontinho. Não precisa se preocupar com essa parte aqui, porque ela não vai aparecer, tá? Mas, caso queira esconder o nozinho, deixa eu passar a agulha aqui, cortar aqui o excesso. É só puxar aqui, ó, as tramas do feltro pra dentro, ó, e vai escondendo o furinho, tá bom? Após finalizarmos o aprofundamento dos olhos, vamos fazer a colagem dos olhinhos resinados, tá? Tô usando esses olhinhos aqui, são olhinhos resinados pequenininhos, eu acho que esse tem aqui 1 centímetro por 1,2, mais ou menos, ó. Ele vai ficar dessa forma. Certo? Vou colar aqui com a colinha de silicone. Passar aqui um pouco de cola. Pegar aqui com a ajuda da pinça. Pra encaixar melhor aqui no rostinho, tá? Vou fazer o mesmo do outro lado. Empurra um pouquinho, pra ficar bem firme. Ó. E já tá pronto, certo? Agora, vamos dar aqui um arzinho, né, de saúde aqui pra nossa tartaruguinha. Vou utilizar aqui o giz pastel novamente. Vou utilizar esse vermelhinho. Dessa vez, eu vou fazer assim, ó. Passar o pincel no giz.
e vou dar batidinhas aqui no rostinho da tartaruguinha. Fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Pegar mais um pouquinho. Certo? Agora, vamos fazer também um pontinho de luz. Eu vou utilizar a tinta de tecido, tinta branca de tecido. Vou pegar aqui, ó, com um palitinho de churrasco. Eu vou fazer só um pontinho. Pegar mais um pouquinho aqui. Certo? Fazer do outro lado também. E assim finalizamos o rostinho por completo aqui da nossa tartaruguinha. Agora, vamos fazer o encaixe do corpinho aqui na cabecinha, tá bom? Para que a gente possa aí finalizar a nossa tartaruguinha. Eu venho aqui na parte de trás da cabeça, tá? Eu vou fazer assim, ó, um dedinho, um dedo só, da parte de baixo para a parte de cima, ó. Certo? E aí, vou fazer um corte. Um corte pequeno, tá? Não é muito grande, pequenininho. Onde dê para encaixar o pescocinho, tá? Vou medir aqui, ó. Certo? Com a ajuda de uma tesoura, eu venho fazendo isso aqui, ó. Empurrando a fibra. Deixa eu só cortar mais um pouquinho aqui. É um corte pequenininho mesmo, do tamanho aqui do encaixe do pescocinho, tá? Então, eu venho aqui, ó, com a tesoura empurrando essa fibra, que é aqui que vamos encaixar o pescocinho. Se nessa hora você perceber que vai precisar colocar um pouquinho mais de fibra, pode fazer agora, tá? Eu vou colocar um pouquinho mais de fibra na parte de baixo aqui. Aproveitar aqui. E vou fazendo esse movimento, que é para organizar a fibra aqui dentro da peça, certo? E agora, ó, com jeitinho, vou empurrando aqui a fibra. E vou medindo aqui, se já dá para fazer o encaixe, ó. Vou precisar cortar só mais um pouquinho aqui. Bem pouquinho mesmo, tá? Empurrando aqui a fibra. E medindo. Com a ajuda da tesoura, ó, eu faço isso aqui, ó. Pra encaixar mais o pescocinho. Ó. Certo? Agora, eu venho com a cola quente. Vou pegar aqui. Empurrar só mais um pouquinho aqui. Cuidado com a tesoura, tá? O ideal é que seja aquela tesoura sem ponta. Só para ajudar, auxiliar aqui a encaixar o corpinho aqui dentro, tá? Essa parte aqui do pescocinho. Certo? Agora, eu vou vir aqui com cuidado, com a cola quente, na parte da frente. E vou, ó, encaixar e colocar um pouquinho de cola.
Vou ficar segurando aqui um pouquinho. O ideal é que você segure por aproximadamente 1 minuto, tá? Para deixar bem firme aqui essa cola. Com um pedacinho de feltro mesmo, eu limpo aqui o bico da pistola, porque agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui na parte de cima, tá? Deixa aqui. Continuo segurando aqui até colar por completo, tá bom? Como é uma pecinha pequena e ela vai encaixar numa alga, eu não preciso dar pontos aqui, tá? Com a linha. Mas, se você for usar para outra finalidade, o ideal é que você dê uns pontinhos, aqui um pontinho invisível, para prender o pescocinho na cabecinha, tá bom? Mas como aqui vai para a alga, não precisa, tá? E assim finalizamos o passo a passo da nossa tartaruguinha. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se gostou da aula, curte, compartilha com as amigas e também não esquece de se inscrever aqui no canal.